Bom, agora sim a última parte da aula. Correção do exercício da dieta modificado. Bom, vocês estão ouvindo aí agora a versão original aí da música Sweet Thing com a Chaka Khan. Bom, vamos lá. Correção, né? Então, o que eu tinha pedido para vocês fazerem, né? Para adicionar a seguinte restrição, ó. Então, partindo lá da formulação que a gente já tinha, como modelar restrições desse tipo aqui, ó? Arroz e feijão, ou arroz e lentilha e purê de batata doce, ou macarrão e carne, né? Então, assim, eu tenho disjunções, que são esses ous aqui, de conjunções, que são as coisas que estão entre parênteses, né? Então, eu tenho que... Ou eu satisfaço isso aqui, né? Ou eu como arroz e feijão, ou então eu tenho que comer arroz e lentilha e purê de batata doce, ou então eu tenho que comer macarrão e carne. Agora, não significa que eu não possa satisfazer mais do que uma dessas conjunções, né? Eu poderia comer macarrão, arroz, feijão e carne. Aí ia estar satisfazendo o arroz e feijão e também macarrão e carne, tá bom? Isso se não tivesse lá nenhuma incompatibilidade, né? Que era o do exercício anterior. Mas olhando aqui só para essa restrição, não tem nada que me impede de eu satisfazer mais do que uma dessas conjunções. O que eu tenho que exigir no meu modelo é que eu satisfaça pelo menos uma delas, tá bom? Não é um ou exclusivo, tá? É um ou normal lá, tá bom? Então eu posso satisfazer todas elas. A única coisa que eu não posso é não satisfazer nenhuma, tá? Aí a dica que eu tinha dado para vocês é assim, ó, crie uma restrição para cada uma das conjunções. Então, primeira dica, se eu quisesse satisfazer isso aqui, ó, arroz e feijão, que restrição que eu colocaria, né? Aí, ó, como que eu fiz aqui, ó? A restrição seria essa aqui, ó. Lembra que a gente tinha uma variável binária, y, associada a cada alimento, né? Isso estava no nosso modelo anterior, né? No nosso modelo anterior, o xi era tipo a quantidade de cada alimento que eu ia colocar, e aí a gente tinha que ser uma quantidade inteira, né? No final do exercício estava assim, né? O x tinha que ser inteiro. Então era quantas porções eu ia pegar daquele alimento. E o y era o que indicava, era binária, né? Indicava se o alimento estava ou não estava na solução, certo? Então eu já tinha essa variável y aqui no meu modelo, né? Aí, ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Então, primeiro, eu ia pensar nessa, né, olhando só para essa parte aqui, ó, sem olhar para essa variável z aqui, que eu já vou explicar para vocês o que é. Mas olhando só esse pedaço aqui, ó. Então, se eu pegar para cada conjunção C aqui, ó, tá? Então, o meu conjunto de conjunções é isso aqui, tá? Então, para cada J aqui de 1 até H, C de J é a minha conjunção, é a Jésima conjunção, tá? É um conjunto dos alimentos de uma dessas conjunções aqui, tá bom? Então, se eu somar os y's desses alimentos da conjunção J, isso tem que dar o tamanho de quantos alimentos tem lá. Então, se a conjunção tem 2 alimentos, eu tenho que pôr os 2. Se ela tem 3 alimentos, eu tenho que pôr os 3, certo? Então, a soma dos y's desses alimentos tem que ser quantos alimentos tem lá na conjunção, tá bom? Isso se eu quisesse satisfazer a conjunção, certo? Então, a primeira dica foi essa, ó. Pensa nessa restrição aqui, ó, tá? Pensei, é essa aqui, ó, tá bom? Agora, segunda dica aqui, ó, crie uma variável para cada conjunção para indicar se ela será ou não satisfeita na solução. Então eu criei essas variáveis z aqui, ó, para toda a conjunção j, eu criei uma variável binária zj, que ela indica se essa jésima conjunção ela está ou não está satisfeita na minha solução, tá bom? Então, se eu quiser satisfazer isso aqui, ó, eu preciso colocar um aqui, né? Então, quer dizer, na verdade assim, né?
Voltando um pouco à fita. A variável z, ela indica isso, tá? 1 indica que a conjunção está satisfeita. 0 indica que a conjunção não está satisfeita. Né? Aí, criei essa coisa aí. Aí depois, use essas variáveis para ligar ou desligar as restrições que você criou no item 1 aqui da dica. Né? Então aí é que eu vou colocar esse z aqui, ó. Então assim, se eu quiser ligar essa restrição, eu vou ter que colocar 1 aqui nesse zj. Né? Então se o zj for 1, eu tenho que satisfazer a conjunção, né? Eu tenho que colocar todos os alimentos que estão lá na conjunção j. Se eu colocar 0 aqui no zj, aí essa restrição não me fala nada, né? Ela está falando que a soma dos... Então, se eu colocar 0, o lado direito aqui vai dar 0, e está dizendo que a soma dos y's aqui da conjunção tem que ser maior ou igual a 0. Ou seja, isso sempre é satisfeito. Né? Então, a restrição meio que não me diz nada. Então, por isso que eu digo que a restrição está desligada. Tá? Então, quando o zj é 0, meio que a restrição está desligada, ela não está restringindo nada. Agora, quando for 1, aí a restrição está me dizendo que eu tenho que colocar todos os alimentos da conjunção. Tá bom? Então aqui é onde eu estou fazendo o link entre as variáveis z e as variáveis y. Tá bom? Só que agora, o que acontece? Se eu só colocasse essa restrição, porque aí depois eu coloquei aqui, ó, ainda, né? Uma restrição adicional será necessária. Tá? Na verdade, 2, né? Aqui a dica foi um pouco imprecisa. Mas vocês já vão entender aqui por quê. Então, qual restrição adicional que é necessária? Primeiro, vamos olhar para cá. Ó. Isso que a gente fez aqui. Ó. O que acontece? O solver, a priori, o que ele vai fazer? Ele não tem nada a perder se ele colocar 0 em todas essas variáveis z. Então, ou seja, ele desliga todas as restrições desse tipo. Né? Então, se eu não falar nada para o solver, é isso que ele vai fazer. Ele vai colocar 0 aqui. Aí todas essas restrições vão estar satisfeitas e acabou o problema, né? Não vai afetar em nada lá no meu modelo. Aí então a restrição adicional que eu tenho que colocar é essa aqui, ó. Eu tenho que falar, meu amigo, você tem que ligar pelo menos uma dessas restrições aqui, ó. Então o somatório dos z's tem que ser maior ou igual a 1. Pelo menos um z você vai ter que ligar aí. Tá bom? Então aí o solver agora ele já sabe que ele tem que ligar algum desses z's. No momento em que ele ligar um z aqui, ó, ele vai ter que escolher todos os alimentos que estão lá na conjunção. Beleza? Então, basicamente, isso resolveria o problema. Tá? Só que aí tem uma coisa chata aí, né? Que é o seguinte, aliás, até quando eu dei o exercício, eu não tinha nem percebido isso, viu? Eu achava que, por isso que eu escrevi aqui, uma restrição adicional será necessária. Porque eu tinha pensado só nisso aqui, ó. Mas depois, até olhando melhor isso aqui, eu me dei conta de que eu precisava de uma outra restrição. Pelo seguinte, o que acontece? Ó? No momento em que eu obrigo o solver a ligar uma dessas restrições, agora eu tenho restrições aqui puxando o y para cima. Né? Antes eu não tinha. No meu modelo original, o y ele não era puxado para... O que puxava o y para cima? Era essa restrição aqui, ó, que ela me dizia, amigo, se você quiser colocar alguma porção do alimento i, você vai ter que ligar o yi. Certo? O yi ele não está na função objetivo, então tipo, qualquer coisa que eu fizer não afeta a função objetivo. Então, a princípio, eu poderia deixar tudo zerado, os y's. Né? Eu até tenho uma restrição aqui empurrando ele para baixo, ó. Um somatório aqui, colocando não sei o que lá, menor ou igual a 1. Então tinha coisas que puxavam o y para baixo. A única coisa que puxava o y para cima era tipo assim, cara, se você quiser escolher o alimento i, você vai ter que colocar 1 no yi. Né? Eu não vou explicar esse modelo de novo aqui, porque era a correção do exercício anterior. Mas a gente só precisava lembrar disso, que assim, a única coisa que puxava o y para cima era isso. Era o fato de eu querer colocar o alimento i. Então eu tenho que colocar 1 na variável yi. Agora, quando eu coloquei isso aqui, ó, eu tenho uma outra restrição puxando o y para cima. E aí o que o solver vai fazer para me sacanear, vamos dizer assim, né?
ele vai pegar e vai falar, tá bom, eu tenho que colocar todos os alimentos dessa conjunção, então tá bom, eu coloco 1 aqui em todos os y's dessa conjunção aqui, mesmo sem eu ter colocado nenhuma porção do alimento. Porque, tipo, né, aqui, se eu colocar 1 aqui no yi, ele vai dizer que o xi tem que ser menor ou igual a esse big M aqui, vezes o yi. Mas ele pode ser 0, né? Eu posso não colocar o alimento. Então, tipo, ou seja, eu posso colocar 1 no yi sem colocar nenhuma porção do alimento i. Entendeu? Então o solver faria isso, né? Porque o solver ele quer minimizar, que é a função objetivo, né? Ele vai falar, para que eu vou, né? Eu só preciso satisfazer essas restrições aqui, ó, que você está me mandando, né? Então você está falando que você tem que pôr uns aqui nos y's, eu ponho, mas não necessariamente você não está me obrigando a colocar esses alimentos aqui que eu não queria colocar, entendeu? Então, ou seja, no momento em que a gente colocou essa restrição aqui, a gente está puxando os y e os i's para cima, e agora pode acontecer dele colocar 1 no yi e não colocar nenhuma porção no alimento i. Então o xi lá fica zerado, tá bom? Então eu preciso colocar essa outra restrição aqui, ó, para falar, meu amigo, se você colocar 1 no yi, você tem que colocar pelo menos uma porção do alimento i, né? Por favor, né? Tá bom? Então é isso que essa restrição aqui está me falando. Beleza? E aqui, como o xi é inteiro, então, tipo, né, o fato de quando for 1 aqui, o xi tem que ser pelo menos 1. Né? Se a gente estivesse trabalhando com a versão fracionária, que eu posso escolher uma fração de porção, aí essa restrição aqui a gente ia ter que multiplicar esse y aqui por algum epsilon, né? Tá bom? Vou colocar um epsilon pequenininho aqui para falar, você tem que pegar pelo menos um epsilon dessa porção, tá bom? Mas não precisa ser pelo menos 1. Às vezes o cara quer pegar meio, quer pegar 1/3, sei lá o que. Mas aí a gente teria que escolher esse epsilonzinho aí, tá bom? Mas no nosso caso aqui é inteiro, então a gente pode deixar assim. Beleza? Então essa era a solução do exercício. Teve o colega aí de vocês que acertou o exercício, mas era o mesmo da semana passada. Aí eu tinha dito que para escolher a música essa semana tinha que ser uma pessoa nova, né? Então não deixei ninguém escolher música. Eu mesmo escolhi a música na aula de hoje. Mas pessoal, então beleza. O que eu queria falar para vocês, ó, tudo bem, o exercício não era um dos mais fáceis assim, então quem não conseguiu fazer não tem problema, tá? Não se sinta que, ó, eu tô me perdendo na matéria. Se você não conseguiu fazer, não significa que você está perdido na matéria, tá bom? A única coisa que eu queria que vocês realmente me dessem aí um indicativo é se vocês já conseguiram instalar o solver na máquina de vocês e se vocês já conseguiram fazer pelo menos aquela primeira parte do primeiro exercício lá, que era, né, eu nem lembro o que era, mas era criar uma restrição lá, eu não estou aqui com o enunciado, era adicionar essa restrição aqui, né, acho que era essa aqui, acho que era essa aqui, ó. Enfim, eu só queria saber se vocês estão conseguindo rodar as coisas na máquina de vocês, tá bom? Então, quem não conseguiu fazer isso ainda, pessoal, manda ver. Quem estiver tentando e não conseguiu ainda, manda mensagem para mim para falar, tá bom? Eu já vou passar para vocês em breve aí o enunciado do primeiro trabalho, tá bom? Então, por favor, vamos fazer vamos instalar na máquina de vocês aí o Gurobi e roda lá para ver se está funcionando, tá bom? E isso aí é o que é urgente de fazer, tá bom? Então quem não fez ainda, pau no gato aí, tá bom? Abraços aí, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana para todo mundo.